O ministro da Agricultura se encontrou hoje com o embaixador da China no Brasil para falar sobre o caso da vaca louca no Pará, que levou à suspensão da exportação de carne para o país asiático. Carlos Fávaro postou no Twitter. Tá aí a foto e a legenda é, abre aspas, hoje recebi o embaixador da China no Brasil, no Ministério da Agricultura. Estamos trabalhando com total transparência e agilidade nas informações sobre o caso de EBEEB, que é o nome técnico para mal da vaca louca, no Brasil, e trataremos todos os nossos parceiros comerciais com máximo respeito, fecha aspas. Vou colocar na tela já Leandro Rezende e Basília Rodrigues para a gente comentar isso. Leandro vai trazer para a gente, né, Leandro, a dimensão dessa exportação de carne para a China. Você vê aí a China, mas é o único país que o Brasil exporta carne? Não, são muitos os países, mas o grosso mesmo, o gordo, vai para a China, não é, Leandro? Luciane, até foi algo que na entrevista que Basília estava, inclusive, com o representante da CNA, ele explicou que a China tem ali no protocolo assinado com o Brasil, né, para exportação de carne, essa política de se for encontrado um caso atípico que seja, há uma interrupção da exportação da carne brasileira para aquele país, que até são dados da Abrafrigo, né, que a Thaís Heredia, a nossa analista de economia, me passou aqui, até falei com algumas pessoas da Abrafrigo também para tirar umas dúvidas, mas o mais importante é a China responde ali pela grande parte da nossa exportação, do valor da nossa exportação de carne, né? É para os chineses. Em 2022, as exportações para a China foram de 61% da receita total que o Brasil recebeu, né? Então, o Brasil recebeu ali bilhões de dólares de carne, 60% da China. Em 2021, era 42% da receita. Era um ano diferente, porque ainda tinha um impacto muito severo da pandemia de Covid-19, mas mostra como a China é um mercado comprador fundamental da carne produzida aqui no Brasil, né? E tem essa questão que me parece singular, Luciana e Basília, até conectando com o que a gente começou a nossa conversa hoje aqui no Visão, que a gente está vivendo um tempo de desinformação. E uma notícia como essa cai na mão nas redes sociais, as pessoas já começam a se exasperar, achando que há problema no consumo da carne brasileira. E todos os especialistas que a gente ouviu deixam muito claro que não. O ministro também deixa muito claro que não. Não há um problema no consumo da carne brasileira. A coisa está indo bem, só que tem ali esse risco de um impacto econômico grande, caso a gente tenha um problema semelhante ao que a gente teve em 2021, quando durante um tempo bem longo a exportação de carne do Brasil para a China ficou suspensa. Lu. Foram um pouco mais de 3 meses, se eu não me engano, em 2021. Basília Rodrigues queria até falar sobre esses dois tempos e esses dois momentos. O que acontecia também em 2021 era uma crise bem intensa nas nossas relações diplomáticas com a China, porque nós tínhamos, não sei se exatamente no momento da descoberta do mal da vaca louca, mas imediatamente antes, nós tínhamos aí o chanceler bolsonarista, que eu me esqueci agora o nome dele. Ernesto Araújo, que tinha aí uma relação muito difícil com a China, e isso causou um ruído. E nas várias entrevistas que nós fizemos, então, com a ministra da Agricultura, na época, Tereza Cristina, nós falávamos sobre essa necessidade desse diálogo e dessa conversa. E o ministro Carlos Fávaro faz o seguinte, vai rapidamente postar uma imagem dele com o embaixador, dando as mãos ali, falando que, pelo menos, esse problema parece que não temos. Em que pese os esforços aí da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela que é muito respeitada no setor, o governo brasileiro não tinha uma boa relação com a China. Naquela ocasião, a gente estava vivendo o 2º ano da pandemia e vocês vão lembrar da troca de farpas, das postagens, né, aquelas discussões virtuais, porque o embaixador chinês aqui no Brasil publicava algo e o filho do presidente, um dos filhos do presidente, rebatia com outra informação. Então, o cenário era dos piores para a política entre Brasil e China.
mudou. De lá para cá, a gente vê um novo caso do mal da vaca louca, em que o governo correu para cuidar da imagem do Brasil e da circulação das informações mais transparentes possíveis. Ontem teve encontro de Carlos Fávaro, atual ministro da Agricultura, com o presidente Lula no Palácio do Planalto. De lá, ele veio à CNN Brasil prestar os primeiros esclarecimentos a uma emissora de TV. A gente conseguiu trazer em primeira mão aqui no canal a informação de que o Ministério da Agricultura estava reconhecendo que sim, um caso de vaca louca havia sido identificado pelas autoridades agropecuárias ali do estado do Pará. Isso aconteceu com um bovino de 9 anos, que para os aspectos da pecuária é considerado já com idade mais avançada. Pode ter sido, então, um caso de uma degeneração natural, né, do sistema do animal. E a doença tem esse nome porque isso acaba prejudicando o sistema nervoso do bicho e ele fica mais agressivo, tem um comportamento mais destemperado. Por isso que deram esse nome popular de mal da vaca louca. Isso aconteceu com um bicho no Pará, ele foi sacrificado, teve a carcaça incinerada, a fazenda foi fechada, né? Está aí sob vigilância. E o quanto disso pode ter infectado os rebanhos brasileiros? Nada na avaliação do Ministério da Agricultura. Ainda há exames em caráter final, está passando por essa contraprova em um laboratório de referência no Canadá para desmistificar realmente que este assunto que é importante e pode levar a perdas nas vendas do Brasil, na balança comercial, para que este assunto fique bem claro, bem explicado e que o Brasil não leve danos maiores do que a suspensão de imediato da venda para o seu principal comprador de carne bovina, a China. Em 2021, vocês estavam falando sobre isso, 2 casos haviam sido identificados naquele ano, um no Mato Grosso, outro em Minas Gerais, e o Brasil ficou 120 dias sem vender a carne para a China. Naquela ocasião, isso aconteceu assim, depois eles entenderam que poderia retornar à venda da carne brasileira. A China tem o protocolo sanitário mais exigente para não contaminar, a imagem do Brasil não ficar prejudicada e a suspensão, que é protocolar para a China, não contaminar o interesse dos outros mercados, dos outros compradores de carne. A gente está trazendo no site da CNN Brasil uma apuração minha e do Daniel Hittner, mostrando que o Brasil está preocupado com isso, vai iniciar uma ofensiva conversando com todos os compradores da carne. Os principais mercados, além da China, tem Estados Unidos, Emirados Árabes, Chile, Egito, para que não haja dúvidas de que o consumo da carne brasileira é seguro. A gente noticia que 2 secretários do Ministério da Agricultura, que hoje estão numa agenda do Ministério nos Emirados Árabes, não retornarão agora ao Brasil. O secretário de Defesa Agrícola, Carlos Goulart, e o de Relações Internacionais, Roberto Perosa, eles vão direto para a China, para quando chegar a conclusão dos exames que estão no laboratório no Canadá, quando chegar a conclusão desses exames, eles estejam in loco, tirando todas as dúvidas, fazendo os esclarecimentos às autoridades chinesas. Muito obrigada, Basília. Volto já com você.